Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já eu peço aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Vamos para as nossas pautas, está aqui na tela. Ó. É justamente os últimos jogos aí do Esquadrão de Aço, né? Os últimos não, são os jogos que o Bahia irá fazer até o mês de julho. Tem jogo aí até o dia 1º de julho, que é o jogo justamente contra a equipe do Grêmio. A torcida do Bahia vem colocando nas redes sociais, né, a sua preocupação com relação a estes jogos. O Bahia não vem bem na competição, né? São 7 jogos, 7 pontos. Um fato positivo é que não há um domínio pleno dos adversários, mesmo o Bahia perdendo, não houve aquele domínio pleno. Mas falta ao Bahia ser melhor treinado, isso daí está todo mundo comentando já, e eu acredito que de fato o Bahia precisa treinar melhor para poder conquistar os resultados. O Paiva não tem tanta convicção assim, tanto é que foi elogiado no jogo contra o Santos, no seu sistema mais defensivo, mas não abriu mão de jogar, tanto é que criou oportunidades para vencer o Santos, mas depois contra o jogo do Goiás, estranhamente, ele colocou uma equipe muito leve. Poderia dar certo se, de fato, ele fizesse uma alteração na hora que o Bahia fez o gol, né? O Bahia fez o gol, ele fazia a correção, porque se mostrou equivocado, né? Antes da partida começar, muitos falavam, isso aqui não vai dar certo. Eu esperei ver o jogo, porque eu acredito que o Paiva treina, ele tem o treino, né? A gente não vê o treino, então ele estava convicto que poderia dar certo. Se ele vence o jogo, meu amigo, sinceramente, joga bem, ele sairia da Arena Fonte Nova muito aplaudido, porque conseguiu jogar contra o Santos de uma maneira reativa e que foi bem, e agora de uma maneira muito propositiva e que também foi bem, mas isso não aconteceu. Jogou contra o Santos bem, mas contra o Goiás a sua modificação não deu certo. E aí a torcida do Bahia no final do jogo ficou chateada com o Renato Paiva. É importantíssimo que o Renato Paiva faça as correções necessárias para justamente vencer a partida. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, quando eu falo vencer a partida, é de fato vencer a equipe do Internacional. Aproveitar o momento do Internacional. O Bahia tem 7 pontos, o Inter também, só que o Inter vem de 4 derrotas, o técnico tá num balança mais não cai. O Internacional vai jogar na Venezuela quinta-feira pela Taça Libertadores da América, uma viagem longa. Então, aproveitar, né? Porque ele vai e volta, ele não vai jogar em Salvador, né? O Inter vai na Venezuela e volta pro Sul. E o Esquadrão de Aço terá semana de treinamentos e de descanso também. Além do Internacional, o Bahia na quarta-feira, dia 31 de maio, joga contra o Santos. Partida que define a sua história na Copa do Brasil em 2023. O Bahia vencendo, vai para as quartas de final. Nós temos o jogo contra o Fortaleza no sábado, é clássico do Nordeste, é um jogo muito difícil. E depois o Bahia tem uma sequência de Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Esquadrão tem uma vida difícil. Mas no Campeonato Brasileiro não há vida fácil. Um detalhe importante é que nesses 7 jogos restantes até o dia 1º de julho, o Bahia faz 1, 2, 3, 4 jogos em casa e os outros 3 fora de casa. O Esquadrão de Aço na Arena Fonte Nova tem jogado melhor. Outra situação é que nós podemos jogar contra o Internacional a depender dos resultados, até sem o técnico Mano Menezes. Uma derrota acachapante lá na Venezuela pode sim fazer com que o Mano não desembarque mais para o jogo contra o Esquadrão de Aço. Outro detalhe importante é que o Mano pode estar e a equipe pode querer que o Mano não caia, né? O técnico não caia e jogue assim como se fosse o último prato de comida. O Bahia é o famoso caldo de mocotó do futebol brasileiro. É o levanta defunto. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó, fiquei forte. É isso. O Bahia pode fortalecer o Internacional. Faz parte da história do Bahia no Campeonato Brasileiro, verdade seja dita. É levanta defunto mesmo. No entanto, a realidade estará no campo. Então, resenhas à parte, nós temos que acreditar no Sport Clube Bahia, não é verdade? Acreditar que o Paiva vai fazer as correções. O Paiva é um técnico questionado pela torcida do Bahia? Sim, é verdade. Mas é o que nós temos e pela política do Grupo City, o Paiva deverá permanecer pela temporada. Então cabe a nós cobrar do Renato Paiva um trabalho melhor. Ele precisa provar que é um bom técnico. Aí tá, beleza? Aí está. Não vou ficar mais naquela onda de pedir
Fora Paiva, fora Paiva. Mas é cobrar do Paiva o melhor trabalho. É claro que a gente tem o exemplo do Dorival Júnior, por exemplo, né? Que pegou uma terra arrasada, deixada pelo Rogério Ceni e consertou a casa. E não é a primeira vez que ele faz isso. No Flamengo também ele repetiu um bom trabalho. Mudanças de técnico muitas vezes dá certo, que é o caso que a gente falou agora do Mano Menezes. Mas, meu amigão, também muitas vezes dá errado e complica cada vez mais. Renato Paiva, jogando esses 7 jogos, nenhuma equipe dominou o Bahia, com exceção do Santos, aquele 3-0, não é verdade? Mas nenhuma outra equipe teve esse volume todo de jogo para incomodar tanto o Bahia, amassar o esquadrão, e a escanteio, bola para lá, bola para cá, não foi nada disso. O Bahia sempre jogou de uma forma equilibrada, mas infelizmente não venceu alguns jogos que poderia ter vencido. A prova do jogo contra o Goiás teve a participação direta do Renato Paiva na sua modificação, e também um erro infantil demais, que dificilmente a gente está vendo no futebol, que é a barreira abrir para a bola passar livre, leve e solta e não conseguir o goleiro alcançar, porque é um elemento surpresa, né? Então esse erro infantil foi demais também. Se o Bahia consegue segurar um pouquinho mais o placar, talvez a gente poderia ter fazido até o gol no contra-ataque, né? Baixar um pouco as linhas e com velocidade tentar fazer o segundo gol. Mas isso não aconteceu, infelizmente, e durante os 90 minutos, a gente percebeu que o Paiva errou a toneladas e foi o principal culpado da derrota da equipe do Esquadrão, mas a gente não pode esquecer que a barreira não pode abrir. E abriu, e é por isso que nós tomamos o gol contra a equipe do Goiás. O Esquadrão de Aço não pode entrar em campo sem um desses dois aqui. Não pode. É linha de 3? Ótimo. Zagueiro? Sim. Inclusive tem uma entrevista do Pepe Guardiola que ele fala, eu uso 4 defensores, marcadores. Na minha linha de 4 é de 4 defensores. Ele praticamente está tirando os laterais e opta por 4 defensores, uma linha de 4 defensores. O Walker que marcou o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Então, ele quer marcar bem e soltar o resto da equipe para atacar o tempo todo. Lembrando que o Manchester City, o Pep Guardiola, tem sim a manutenção da bola por muito tempo durante a partida, na maioria dos seus jogos. Então, vale a pena jogar dessa forma assim, para que justamente o time restante possa simplesmente estar incomodando o tempo todo o adversário, né? 4 marcadores e 6 caras com muita categoria. Um outro detalhe, o esquema que o Paiva montou contra o Goiás, ele dá certo, viu? Ele dá certo, não é um esquema ruim não. A questão é, o elenco do Bahia estava treinado para fazer isso? O elenco do Bahia tem qualificação técnica para jogar dessa forma? É aí que tá. E aí que tá o erro do Paiva, que ele poderia ter percebido isso e trabalhado de uma forma mais segura, mesmo jogando para cima da equipe do Goiás. Então, ó, esses 2 jogadores não podem faltar. Acevedo e Rezende não podem ficar fora. Se um machucar, tem que estar um aí, né? Tá com problema físico? Joga pelo menos um. É questão física, cansaço físico, muscular? Preserva um, mas não pode deixar os 2 de fora desta equipe do Esquadrão de Aço. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, joga duro, hein? Joga duro e arrebenta? Papá, joga duro e arrebenta nesse like aí, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Forte abraço a todos vocês, teremos mais conteúdo ainda no decorrer do dia. Um abraço.